Shalom, queridos e amados irmãos na Emuná, na fé. Que o Eterno possa estar abençoando a vida de cada um de vocês nesta noite, no nome de Yeshua. Mais uma vez aqui estamos, queridos e amados irmãos, para mais uma live, para mais uma reflexão, para mais um momento de reflexão dentro das Escrituras. Continuaremos a falar sobre o personagem Jó, que muito tem nos ensinado e que muito tem para ensinar a cada um de nós. Quando nós vamos aqui para a Bíblia, abrimos o seu livro e começamos a ler tudo aquilo que está contido dentro das Escrituras aqui neste abençoado livro. É um prazer que o Eterno me dá poder estar aqui e falar para as pessoas que vão assistir. Eu convido você que está aí, às vezes, ocioso, precisando de uma palavra, necessitando de Deus na sua vida. Eu convido você, neste momento, a permanecer nessa live, a entrar, para que possamos juntos refletir neste trecho da palavra do Eterno que nós vamos estar lendo daqui a pouco. E nós temos um tema interessante a se tratar sobre Jó, né? E os temores que ele teve, as experiências amargas que ele pressentiu e experimentou. E nós vamos tirar aqui algumas lições em cima desses acontecimentos, e isso servirá de aprendizado para a minha e para a sua vida nesta noite. Antes de ler o texto que está separado aqui para se estar fazendo menção, eu gostaria muito de fazer uma oração com você e por você, a fim de que o Eterno ele possa dirigir este trabalho da melhor maneira possível, do começo ao fim, pois é para a honra e a glória do nome dele que eu separo este tempo, sempre quando posso, para poder falar para as pessoas que estão do outro lado, que fazem parte do meu canal no YouTube e também aqui por essa plataforma do Facebook, né? Através da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Vamos estar fazendo uma oração. Abba Kadosh, Pai Santo, eu quero neste momento entrar na sua presença pelos méritos do sagrado nome do teu Filho, nosso Salvador Yeshua. Eu venho te pedir, neste momento, direção para este trabalho. Com muito temor, com muito tremor, eu entro diante do Senhor para pedir que o Senhor abençoe cada palavra que vai ser falada, que o Senhor dirija estas palavras a fim de que ela possa alcançar corações necessitados e desejosos de uma palavra lá do outro lado, Pai. Obrigado por este dia que o Senhor concedeu a mim, a minha família. Quero pedir que o Senhor estenda desde os céus as suas mãos e abençoe as pessoas que vão ser alcançadas por esta reflexão, por este ensinamento, por esta meditação que nós vamos estar fazendo dentro do livro de Jó e em outros textos também da Bíblia Sagrada. Bendito sejas tu, Eterno, Elohim de Israel e das nações, ao qual nós reverenciamos, adoramos e bendizemos no nome de Yeshua. Obrigado por eu estar aqui, por esta oportunidade que o Senhor me dá, e que o Senhor possa alcançar e abençoar cada uma das vidas que estão nessa live e que haverão de assistir esta live posteriormente, em nome de Yeshua. Amém. Eu gostaria de ler um versículo que se encontra no livro de Jó, capítulo 3, no versículo 25. Nós vamos ficar apenas com este versículo do livro de Jó. Posteriormente, nós vamos fazer mais algumas leituras para embasar e endossar aqui a nossa fala. 3:25 do livro de Jó diz assim: porque o temor que eu pressentia me sobreveio,
O que eu receava me alcançou. Em outros textos está escrito assim, em outras versões da Bíblia. Estou usando a Bíblia aqui conhecida como a Peshitta, né? Olha que Bíblia bonita. Estou usando essa Bíblia aqui, né? As figuras aí, as letras aramaicas. Eu gosto muito dessa Bíblia. Mas a grande maioria das Bíblias em português está escrita: o que eu temia me sobreveio. O que eu receava tornou-se realidade. Bom, meus queridos, nós estamos acostumados a ouvir mensagens triunfalistas, porque são as mensagens triunfalistas que massageiam o ego das pessoas. São as mensagens triunfalistas que atraem multidões para dentro dos templos. São estas mensagens, as mensagens triunfalistas, que rendem lucros para as igrejas, para os templos, sejam eles igrejas ou não. Mas muitas das vezes, irmãos, a vida de um servo e de uma serva do Eterno não consiste apenas em triunfalismo. Apesar de ter promessa nas Escrituras, vindas do próprio Eterno, de que aquele que obedece à sua palavra, crê naquilo que ele diz e tem fé nele, servindo-o, seguindo seus conselhos, que este será por ele abençoado. A Torá, ela mostra, quando Deus entregou a lei para Moisés, a Torá para Moisés, ali existia, e ainda existe, né, vários textos aonde o Eterno falou com Moisés e disse: olha, diga ao povo de Israel que abençoados serão eles na terra, para a qual eu os vou dar, e na qual eu estou colocando vocês. Mas isso é condicional a obedecer a minha palavra. Ao passo que ele disse, Deuteronômio 28, Devarim, capítulo 28, que malditos seriam eles, se eles não obedecessem os mandamentos do Eterno, não fizessem caso das palavras dele. E isso, irmão, pode ser constatado ao decorrer de toda a história e narrativa das Escrituras. Quando você vai lendo a Bíblia, passo a passo, lendo ela de Gênesis e Apocalipse, coisa que eu amo fazer, já fiz isso 5 vezes, lendo ela todinha. É maravilhoso ler as Escrituras nessa perspectiva, desta forma. Você vai vendo que, quando o povo obedece os mandamentos do Eterno, estreita o seu relacionamento, a sua comunhão com Ele, baseado na fidelidade a Ele, irmãos, automaticamente o povo triunfa sim. O povo é abençoado sim. A história de Israel é uma história de altos e baixos. Altos, quando o povo estava em obediência e intimidade profunda com o Eterno, através do cumprimento das mitzvot, que significa mandamentos, as ordenanças do Eterno, e também, irmãos, das orações, da fidelidade no geral, em geral, ao Eterno. Mas de fracasso, de derrota, às vezes, irmão, quando eles se enveredavam pelo caminho, os caminhos da idolatria, das perversões sexuais,
da desobediência, da devoção a outros deuses e entidades criadas pelo próprio homem ou entidades malignas que se manifestavam e que, através de ensinamentos ocultistas, levaram pessoas a criar religiões para poder praticar lá no passado. Então, nestas horas, a derrota do povo era total. Agora, irmãos, o caso de Iov vem mostrar para nós, ele é um paradigma. O caso de Iov, de Jó, ele é um caso extra. O caso de Jó mostra que o servo e a serva do Eterno, mesmo amando a sua palavra, mesmo procurando obedecer em tudo os ensinamentos do Eterno, eles podem experimentar momentos de tribulações, de dificuldades extremas em suas vidas. Olha o que ele escreveu. O que eu temia, isso me sobreveio. Ou seja, o temor que eu pressentia me sobreveio. O que eu receava me alcançou. Há momentos, irmãos, em que os pesadelos podem se tornar reais na vida de um homem e de uma mulher que serve ao Eterno, mesmo sendo ele ou ela fiel ao extremo, ao Eterno. Isso, irmãos, são pouquíssimos os pregadores que falam, porque isso não dá ibope. Isso é contrassenso. Isso é uma mensagem que está na contramão da expectativa da grande maioria, mas é a realidade. Jó, meus irmãos, ele faz aqui uma confissão neste versículo. Ele confessa aqui, irmãos, que durante um tempo ele pressentiu males, catástrofes, dificuldades, tribulações. Ele pressentiu, ele teve o pressentimento durante um tempo bom da sua vida no passado, de que em um determinado momento ele passaria por alguma situação complexa. Então, esse era um pesadelo que ele estava tendo. Com certeza, irmão, nós podemos concluir que o Eterno revelou isso, de alguma forma, esses acontecimentos pelos quais ele passou, que um dia ele enfrentaria, o Eterno o preparou no passado para experimentar, para passar por estas experiências, para experimentar essa experiência amarga, dolorosa e difícil a qual ele foi submetido. Porque todo homem de Deus e toda mulher que serve ao Eterno, irmãos, ela é preparada pelo Eterno para passar por momentos difíceis. E o Eterno se comunica, irmãos, com estas pessoas constantemente. Sempre o Eterno se comunica através de sonho, através de visões, através do pressentimento, da intuição, de uma mensagem profética. O Eterno se comunica assim com seus servos. Ele se comunica assim comigo. Ele fala muito comigo através de sonhos e de pressentimento. Às vezes eu costumo ter a impressão, o pressentimento
de que algo vai acontecer. Geralmente, infelizmente, irmão, é algo ruim. E aquilo acontece. Ou alguém morre, ou é um acidente que acontece, a pessoa machuca, alguém tem uma perda, ou é um acontecimento ruim, um desentendimento, enfim, alguma coisa, ou algo que Deus vai fazer na vida de alguém. Deus fala sempre comigo assim. Então, não era diferente com Jó, porque Jó era um homem sincero, reto, íntegro, temente ao Eterno e que se desviava do mal. Era um homem que tinha dignidade diante do Eterno. Então, meus queridos, nem sempre, aqueles que servem ao Eterno vão triunfar. Podem até triunfar, mas há momentos de prova, de provações, de tribulações, de dificuldades, de testes, os quais o Senhor, o Eterno Todo-Poderoso, Ele nos submete. E aqui estava um homem, dizendo, o temor que eu pressentia me sobreveio. E isso ele falou, irmão, depois de ter todas as perdas que ele teve. Nós lemos aqui, na introdução do livro, capítulo 1, capítulo 2, as perdas que ele teve. Perdeu seus filhos, perdeu seus empregados, perdeu todos os seus bens materiais, rebanhos de ovelha, rebanhos de camelos, rebanhos de jumenta. Perdeu a saúde. Ele perdeu 10 filhos de uma vez, irmãos. Perdeu a saúde, perdeu o prestígio da sociedade daquela época, porque é assim, irmãos. Quando a pessoa está numa boa, todo mundo prestigia ela. Todo mundo quer ser amigo dela. Quando ela está na fartura, todo mundo quer se aproximar dela. Mas quando a pessoa cai em desgraça, quando a pessoa cai em situações complexas, quando a pessoa cai em situações calamitosas, meus irmãos, podemos contar nos dedos das mãos. E ainda vai sobrar muito dedo as pessoas que se interessam por nós. As pessoas que se interessam por alguém que mergulha em uma situação calamitosa, difícil, que perde tudo. Quando o empresário perde tudo e fica com uma mão na frente e outra atrás. Quando o casamento acaba. Quando a família se dissolve. Quando se perde todos os bens materiais. Quando se perde o emprego. Quando se muda de vida. Quando se afasta dos ambientes ruins, tóxicos, tais como bares, boates, casas de prostituição, festas malignas, mundanas, profanas, enfim. Quando a pessoa cai no leito, doente, quando ela cai em situação difícil, aí é que nós podemos ver, irmãos, quem é e quem não é amigo. Então Jó estava passando por esta situação. E o mais interessante de tudo, irmão, é que lendo a continuidade do livro, de maneira nenhuma nós vemos um homem desistindo da sua fé. Houve até mesmo um momento em que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, por causa do desespero que ele estava. Por causa da situação, irmão, crítica
dificultosa na qual ele estava. Mas, irmãos, blasfemar de Deus e maldizer a sua fé e abandonar a sua fé, em momento nenhum nós vemos Jó fazendo assim. E isso, irmãos, se constitui um exemplo para mim e para você. Isso, irmão, é um exemplo para mim e para você. Por quê? Porque, irmãos, Jó já passou, mas nós estamos aqui. Podemos enfrentar momentos difíceis como ele enfrentou. Eu já enfrentei tantos, irmão. Eu já enfrentei muitos momentos difíceis, dificílimos. E sei que eu posso enfrentar daqui para frente. Eu não estou isento de enfrentar. Nunca vamos pensar, irmão, que o fato de nós sermos fiéis, o fato de nós dedicarmos nossa vida a servir ao Eterno, o fato de nós procurarmos a fazer tudo certo e não transgredir a palavra, isso não nos isenta totalmente de passarmos por uma situação difícil. Vou repetir as palavras dele, porque o temor que eu pressentia me sobreveio. O que eu receava, disse Jó, me alcançou. Agora, meus irmãos, isso aqui ficou só com Jó? Não. Há muitos outros personagens dentro das Sagradas Escrituras que falaram sobre isso, enfrentaram isso, e assim como Jó, eles permaneceram fiéis. Olha o conselho que o apóstolo Paulo, Shaul Hachalia, Paulo, o emissário, ele deu. Quando ele escreveu a carta que ele endereçou à comunidade que estava em Éfeso, a comunidade, a congregação que estava em Éfeso. No capítulo 6 e no versículo de número 13, olha o conselho que ele dá para eles. Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficades firmes. Conhecemos este célebre texto das Escrituras, irmão. Efésios 6, que fala sobre a armadura. A armadura com a qual o homem e a mulher que serve ao Eterno, ele deve se revestir. Aqui ele usou a imagem dos soldados que vão para a batalha, dos israelitas que saíam em marcha para lutar contra os inimigos, para lutar contra os malfeitores que queriam e intentavam, às vezes, contra a vida dos israelitas. Então, aqui ele fala, irmãos, de um revestimento geral. Ele diz aqui sobre abraçar o escudo da fé, colocar o capacete da salvação, vestir a couraça da justiça, calçar as sandálias da pregação das Bessorot, das boas novas, da boa mensagem, da mensagem da palavra do Eterno. Ele fala, meus irmãos, sobre este revestimento que todos nós devemos buscar, devemos ter para quê? Para que possais estar firmes no dia mau, contra as astutas ciladas de Hassatan, que é um anjo criado pelo Eterno com a finalidade
de colocar o homem a teste, em prova, testar o homem, provar o homem. E ele é chamado de o acusador e também de adversário. Ele atua como um promotor, né? Como um promotor de acusações perante o juiz de toda a terra. Apocalipse 12, né, chama ele de acusador. Mostra ele, irmãos, acusando os escolhidos perante o trono da majestade do Eterno. No livro de Jó, capítulo 1, fala sobre essa atuação dele, aonde ele aparece entre os anjos. Aqui, dentro do texto de Jó, os anjos são chamados de os filhos de Deus. Os filhos de Deus aqui os anjos. É uma menção dos anjos, uma forma de mencionar os anjos, assim como aparece lá em Bereshit, Apocalipse, Gênesis, melhor dizendo, né? Capítulo de número 4, né? Quando eles são chamados de os filhos de Deus, né? Os anjos são chamados de filhos de Deus lá em Gênesis 4. Aqui em Jó 1 também eles são chamados de os filhos de Deus. Então, ali estava Hassatam, disfarçado de um melach, anjo, né? Entre os melachim, entre os anjos, estava aquele anjo macabro, maligno, que foi criado pelo Eterno para poder, irmão, provar, colocar o ser humano em teste. Então aqui em Efésios 4, Shaul Hashalia, ou seja, Paulo, o emissário, o apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo Paulo, ele dá este conselho para nós nos revestir. E é isso, irmãos, que eu e você deve fazer, porque foi isso que Jó fez naquela época. Por que Jó não tombou diante de toda a calamidade? Por que ele não desistiu? Por que ele não sucumbiu? Sabe por quê? É porque ele era um homem de constante comunhão com o Eterno. Ele era aquela pessoa que procurava revestimento. Quem procura estar em intimidade, em sintonia com o Eterno, quando o mal vem, ela sacode, igual uma casa muito bem construída no terremoto. Pode até dar algumas pequenas trincas, mas ela não desaba. Sabe por quê? Porque ela está solidificada e muito bem construída sobre uma rocha firme, que é a nossa fé inabalável no Eterno. Mas, meu querido, se eu e você, se a pessoa não tem uma vida de intimidade com o Criador, se nós não procuramos desenvolver uma vida de comunhão, não oramos, não lembramos e muito menos praticamos os ensinamentos da Bíblia, não guardamos os mandamentos da palavra, não obedecemos a Deus, não procuramos fazer o bem, ajudar o próximo, ser uma pessoa exemplar, ser aquilo que o Eterno quer. Se nós não procurarmos isso, irmão, não passamos o dia inteiro sem contato nenhum com o Criador, não orando, não buscando, não agradecendo nem sequer pelo alimento que às vezes tem na mesa, irmão, quando vem a tempestade, o dia mau, a dificuldade, quando vem as provas, as dificuldades, irmão, meu querido que está assistindo, você que está ouvindo e vai assistir essa transmissão, é a mesma coisa de uma casa construída em cima da areia. O que acontece? Uma casa construída em cima da areia, quando vem a tempestade, vem um terremoto, vem um tufão, vem ali uma chuva muito forte, um vendaval, ela desaba. Isso se ela chegar a ser construída, né?
Então, meu irmão, aqui nós vemos este conselho de Shaul Hachalia, Paulo, o emissário. E ele precisou muito deste revestimento, o qual ele aconselhou pessoas a buscar. Ele passou por momentos difíceis também, irmãos, Paulo. Ele enfrentou vários tipos de intempéries no seu ministério, na sua vocação. Ele enfrentou muitas dificuldades para levar as Bessorot, a mensagem da palavra do Eterno, as boas novas, as boas notícias de que Yeshua era o Messias e que o Messias já tinha se manifestado, já tinha vindo e que agora todos os povos indistintivamente tinham o direito de salvação. Ele enfrentou muitos problemas para poder levar essa mensagem adiante. Foi apedrejado, foi caluniado, foi arrastado em praça pública, foi chicoteado, como Paulo junto com Silas, né? Foi preso, escreveu várias cartas de dentro da prisão, inclusive, né? Essa carta aos Efésios foi uma delas. Escreveu, meus irmãos, aqui várias situações difíceis, as quais ele passou, como naufrágios, tentativas de homicídio. Teve vez que ele teve que fugir, irmão, de determinados locais onde ele estava, em um cesto. Ele estava preso, o pessoal foi lá à noite, com muito jeitinho, colocou ele num cesto e desceu ele pelo muro, para ele fugir embora e não perder a vida. Então, meus queridos, o dia mau vem. O dia mau veio para Jó. O dia mau foi aquele dia que ele estava tranquilo. E de repente vem um mensageiro, deu uma notícia ruim. Aquele mensageiro ainda estava falando, chegou outro, deu outra notícia pior ainda. Aqueles dois estavam ali na sua presença, quando chega mais outro e dá mais outra notícia bem pior do que aquela ainda. E por fim, meus irmãos, ele é acometido por uma enfermidade. Então ele diz: o temor que eu pressentia me sobreveio. O mal que eu receava me alcançou. Eu peço ao Eterno, irmão, que nunca permita que isso venha acontecer, nem comigo, nem com a minha família, e nem com nenhum de vocês que vão assistir este vídeo, esta live. Mas e se acontecer? E se acontecer? E se o mal sobrevier? E se a mensagem triunfalista falhar? E se a aprovação chegar? E se não der certo? E se as coisas acontecerem ao contrário daquilo que você espera? E se a sua expectativa não for correspondida corretamente conforme você quer? Qual será a sua postura? Qual será a minha postura? Qual será a nossa postura? Vamos abandonar o Criador? Vamos abandonar a fé? Vamos tratar a palavra do Eterno como um nada? Vamos nos esquecer da palavra? Vamos deixar a palavra de lado? Nós não podemos, irmãos. Nós temos que seguir o exemplo destes homens. Tanto Iov, quanto Shaul, Paulo. Eles não desistiram, eles foram até o fim. Sem blasfemar do Criador. Sem abandonar a fé nele. Eles continuaram reverentes, tementes, mesmo podre, doente, como foi o caso de Iov. Mesmo apedrejado, chicoteado, machucado, ferido,
desprezado, caluniado, como Paulo. Eles não desistiram. Para finalizar, irmão, o exemplo maior que nós temos aqui é o de nosso Salvador, que nunca pecou, que nunca transgrediu diante dos olhos do Eterno. Ele não era como Iov. Jó tinha transgressões. Apesar de ter sido chamado de homem reto, sincero, íntegro, ele foi um pecador. Ele era um homem que, por mais que fosse insignificante, mas ele tinha sim seus erros, suas falhas. Agora, Yeshua não tinha. Lá no livro de Hebreus, Judeus Messiânicos, se não me engano, acho que é capítulo 3 ou capítulo 5, me falha a memória, fala que ele foi tentado, provado em tudo, porém ele não pecou. Então, esta palavra a qual eu enfatizo de que ele não teve pecado, ela não é minha, ela é das Escrituras. Não é eu que estou dizendo, é as Escrituras quem diz que ele não pecou. Então, olha bem, Yeshua também teve um dia mau dele, assim como Jó teve, assim como Shaul, Paulo teve, e Yeshua também teve. Foi no episódio do Getsemane. Olha o que diz. Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 36. Quando chegou Yeshua com eles a um lugar chamado Getsemane, disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. E tomando com ele a Cefas, ou Pedro, e a seus dois filhos, aos dois filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e angustiar-se. Ele sabia também o que ele passaria. Assim como Jó, o pai estava o preparando para passar por uma experiência amarga e dolorosa. Ele sabia qual seria o seu destino, que ele seria executado como o Cordeiro de Elohim para tirar os pecados daqueles que viessem a reconhecê-lo como Salvador. E lhes disse: minha alma está angustiada até a morte. Esperai-me aqui e vigiai comigo. Retirando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai meu, se é possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa palavra é bonita demais, irmãos. Isso aqui é um exemplo para nós. Não seja feito conforme eu quero, mas conforme tu queres. Ele se dirigindo ao Pai, ele orando ao Pai e falando assim com o Pai. Aproximando-se depois de seus discípulos, achou-os dormindo e disse-lhe: Quefas, assim nem pudesses vigiar comigo uma hora? Estejais alertas e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Novamente se retirou e, orando uma segunda ocasião, disse: Pai meu, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E se aproximou de novo e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Aqui está se referindo aos talmidim, aos discípulos. E os deixou, e retirando-se novamente a orar, pela terceira vez,
disse as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e disse-lhes: dormi de agora em diante e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado o que me trai. Enquanto ele estava falando, eis que chegou Judas, o traidor. E com uma multidão, com espadas e paus, da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. E aqui ele foi preso, e daqui para frente ele foi levado injustamente, julgado injustamente, condenado injustamente e morreu. Porém, ao terceiro dia ele ressuscitou e está assentado ao lado direito do Eterno, o Pai. E um dia ele voltará novamente a este mundo, conforme as Escrituras nos narram em Atos 1, versículo 11. Então, meus queridos, aqui foi um dia tão mau para Yeshua, que a Bíblia fala que nesse momento da oração aqui, ele suou excessivamente, suor misturado com gotas de sangue. Pequenas gotículas de sangue que vieram misturadas no seu suor, devido à intensa agonia da sua alma, que fez os poros dilatar e o suor excessivo sair misturado com sangue. Então, meus queridos, eu encerro esta mensagem, na qual nós refletimos sobre as palavras de Iov. Quando os pesadelos se tornaram reais, tanto para ele, quanto para Paulo, quanto para Yeshua, nenhum dos três desistiram. O primeiro continuou ali se defendendo a sua fé, que foi Iov. Shaul continuou desempenhando o seu ministério, nunca mudou a sua postura, continuou pregando as Bessorot, pregando a palavra, ensinando as boas novas para todos, anunciando as boas novas de salvação a todos. Yeshua orou e pediu: Pai, por favor, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Mas se não for possível, faça tudo conforme a tua vontade e não conforme a minha. Outros evangelhos, em outros textos, está dizendo que neste momento o Pai enviou um melach, um anjo, que o confortava. Trouxe-lhe o conforto para aquele momento de extrema e intensa agonia. Que o Eterno nos poupe e nos livre, irmão, de passar por situações assim, mas o servo e a serva de Deus pode enfrentar situações assim difíceis. Eu vou fazer uma oração e encerrar o trabalho de hoje. Benigno e Santo de Israel, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, B'Shem Yeshua HaMashiach. Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam Vaed. Bendito seja aquele cujo nome é eterno. Eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro de todo o meu coração, querido Pai. Adonai Tsevaot, Elohim de Israel e das nações. Lhe agradeço por ter cuidado de mim e está cuidando até nos dias de hoje. Peço que o Senhor me livre de situações calamitosas. Peço que o Senhor livre a minha família, Senhor, de todo mal. Também oro e intercedo por estas pessoas que vão assistir esta live, essa transmissão, e peço que o Senhor abençoe cada uma delas, no nome de Yeshua. Muito obrigado pelas bênçãos, muito obrigado pelas maravilhas, muito obrigado, meu Redentor, por todas as obras que o Senhor fez, faz e ainda fará. Eu peço em nome de Yeshua que o Senhor esteja derramando sobre nós do teu poder. Que as tuas bênçãos se manifestem na nossa vida. Ajude-nos, Senhor. Caso venhamos a passar por situações de dificuldade,
Ó Eterno, que o Senhor nos ajude a vencer todos os maus impulsos da nossa Yetzirah. Que possamos, Senhor, viver uma vida santa diante dos seus olhos. Que o Senhor nos abençoe e dê a vitória no nome de Yeshua. Amém. Uma boa noite, irmãos. Shalom a todos. E que o Eterno possa abençoar cada um de vocês que vai assistir essa mensagem em nome de Yeshua. Amém.